Agora, tu imagina o pregador que não lê, que não consegue parar para ler, ele vai sempre colocar na pregação dele a perspectiva dos outros. Mesmo que ele faça uma edição na história, porque ele vai contar do jeito dele, mas ele não trouxe nada novo. Então, assim, a pregação ela não é original. Ela é repetida. É uma cópia. Talvez não que ele tivesse a intenção de copiar, mas ele acaba copiando. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje o assunto é sobre aquele pregador que tem uma boa presença de palco, né? Fala bem em público, não tem vergonha, porém é uma pessoa que não para estudar, né? Não para estudar o tanto que gostaria, não gosta de ler, né? E eu me identifico nisso. Mas, bom, talvez a pessoa que tenha uma boa presença de palco, isso acaba compensando, agora já fazendo a pergunta, acaba compensando essa falta de leitura, essa falta de estudo? Pode parecer que compensa, tá? Mas não compensa. Porque, assim, a desinibição de falar em público, ela não é garantia que tu vai fazer uma boa pregação. Daqui a pouco tu faz uma boa palestra, né? Então, assim, tu pode fazer uma boa palestra, mas pregação mesmo, que tenha todas as finalidades que uma pregação exige, né, que tem, talvez a pessoa não consiga. Talvez nenhuma palestra bem feita, né? Talvez mais um stand-up, alguma coisa mais de entretenimento. Né? Pois é, então, tipo assim, falar bem em público não é garantia que tu é um bom pregador. O que acontece às vezes é que as igrejas, elas acabam colocando pessoas que falam bem para pregar. Elas olham, fala bem em público, deve ter chamado para isso. E aí, te coloca no púlpito. Tem potencial. Isso é legal, identifica um talento, né? Identifica uma habilidade. Mas não se esgota aí, não pode nunca se esgotar aí. E às vezes essa pessoa, ela tem desinibição, ela fala bem, ela tem postura, ela tem presença de palco, mas o fato dela ter recebido a oportunidade de pregar, ela acha que já é o suficiente, ela estagna, ela para. Não avança. Para esse teu exemplo, é que nem ver uma pessoa que bate palma no tempo e querer virar baterista. É ótimo. Botar na bateria. Não quer dizer que vai saber tocar bateria, exatamente, né? Mas é um passo, entende? É um potencial. É um potencial. Então, assim, falar bem não é garantia de uma boa pregação. É uma das ferramentas, é um dos recursos. Até porque se a gente for parar para ver, quais são os 3 pilares do pregador? É ter uma vida de devoção, é ter conhecimento bíblico e ter uma boa oratória, ter uma técnica. É o terceiro pilar. É o terceiro pilar. Então, às vezes, a pessoa ela tem um terceiro pilar naturalmente, né? Ela tem essa inteligência linguística que a gente chama, né? Que é a inteligência da comunicação. É saber colocar as palavras. Ela sabe, ela não tem vergonha. Ter calma, saber contextualizar. Tudo isso. Né? E às vezes é uma baita contadora de história, um baita contador de histórias, mas ainda não tem, como não tem esse segundo pilar, que é a questão do conhecimento, da Bíblia, da leitura, ela dá umas enroladas e dá umas tapeadas. Mas não necessariamente é um pregador. Tá? Então isso a gente tem que saber diferenciar. Uma parte de habilidade não sustenta a pregação. A pregação, para ela ser plena, para o pregador ele ser pleno, ele tem que ter esses 3 pilares. Ele tem que ter devocional, conhecimento e técnica. Então nunca se faz uma boa pregação só com um dos itens dos pilares. Não faz. A casa cai. Em algum momento a casa cai. Entendeu? E quando eu digo conhecimento, eu digo é o cara parar, sentar e ler. Tem pregador que só tem pregador que só lê a Bíblia em dia de escala. Eu me lembro que quando alguém me via lendo a Bíblia, seja na minha casa ou na igreja, chegava e perguntava: "Tu vai pregar hoje? Ou é tu que vai pregar o próximo culto?" E eu olhava e às vezes eu achava estranha a pergunta. Mas se olhar o contexto e a perspectiva da pessoa, aquela pessoa só lê quando prega. Já fica aí o questionamento. As pessoas perguntam isso pra você? Olha aí, ó. Boa. Já é um termômetro, já é um indicador. Estão te perguntando isso, né? Bom, beleza. Então, eu tinha o hábito, mas não foi uma coisa que surgiu assim desde sempre, né? É uma coisa que foi construída.
Tá? Não dá para dizer que foi construído. Então, assim, o conhecimento, o pilar do conhecimento não necessariamente é uma faculdade de teologia. Tá? As igrejas estão aí se movimentando, elas estão dando curso, elas colocam os membros em cursos, elas mesmas produzem, né, lições, as redes maiores já vêm com tudo pronto. Então, assim, tem muito recurso à disposição para estudo bíblico. Tá? Mas vamos dizer que a pessoa ela não tem acesso a isso, ela seja de uma igreja mais simples, né, que não tem acesso a isso. O que ela pode fazer? Por onde que ela pode começar? Né? Lendo a Bíblia propriamente dita, lendo a Bíblia. Não tem mistério nisso, não se paga, a não ser para ter um exemplar da Bíblia. Se tem um exemplar da Bíblia, o negócio é ler. Tá? Ela tem que ler. Então, assim, o pregador que vai bem na performance, mas não para estudar, ele não garante uma boa pregação. Porque ele precisa de muita leitura bíblica. Leitura. Só Bíblia ou não? Pode ser de tudo, né? Claro, eu como professora diria, leia tudo, né? Mas vamos dizer assim que é uma pessoa mais simples, né? Que ela não queira perder tempo lendo outros livros, outras coisas. Ela quer ler a palavra. Isso que tu falou agora é interessante. Perder tempo, né? Porque tem pessoas que não gostam de ler, né? Eu sou uma pessoa que... tenho que me esforçar para ler. Não tenho hábito. Eu gosto de ver vídeo, né? E aí, como é que trata? Assim, ó, tudo é um hábito, tá? A gente pode dizer assim, mas a pessoa não gosta, ela não quer, ela se esforça, mas não consegue. Tudo é o hábito, gente. É o hábito. Olha, eu vou contar uma coisa que eu não me orgulho, tá? Eu não me orgulho desse histórico. Mas eu, quando cheguei na faculdade de letras... Tá? Uma graduação em letras, onde você estuda linguagem, literatura. Eu nunca tinha lido um livro inteiro. Tá? E eu me lembro que no ensino médio, famoso segundo grau da época, a professora de literatura pediu que a gente lesse um livro lá, escolhesse e fizesse uma ficha de leitura, o raio da ficha de leitura. Não sei se vocês já passaram por isso. Personagem, enredo, isso, aquilo, aquilo outro. E eu, sabe o que eu fiz? Não me orgulho, tá? Mas eu fiz. Eu paguei para alguém fazer. Tá? Isso não é bonito. Tá? Eu paguei para alguém fazer porque eu não queria ler um livro. Não queria, né? Não queria perder tempo. E aí, o que isso aconteceu? Eu terceirizei isso, né? E não me fez bem. Porque quando eu cheguei na faculdade... eu não tinha lido nenhum livro ainda. Aí talvez quem está nos ouvindo pensa assim, mas por que ela foi para uma faculdade de letras se ela nunca tinha lido? Porque eu achava que eu falava bem em público. Eu confiava na minha habilidade oratória, que é de performance, de falar, porque na época eu já gostava de falar e comentar as músicas. Na verdade, eu nunca comecei pregando, né? Eu gostava de comentar os hinos. Lembra o coral, a banda ia cantar e eu... deixa que eu comento. Então, eu lembro que o pastor botou um limite de tempo pra isso, de tanto que falava. Uma dessas era eu, né? Então, tipo assim, eu gostava de comentar as músicas, né? Então, eu me baseei na minha desinibição de fala e pensei, eu vou para uma faculdade de letras, vou chegar lá e vou falar, vou aprender a me comunicar melhor. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha que ler. Pensa, tu nunca leu nada. E a minha primeira cadeira foi de teoria da literatura, onde estudamos a literatura grega, gente. Nossa, chega a me dar sono só de falar. Eu chorava lendo em casa porque eu não entendia nada. Eu não comecei lendo literatura brasileira, portuguesa, eu comecei pela grega, Odisseia. Pensa num negócio assim que tu não... Bom, para um leitor já assíduo é uma coisa, né? Agora um leitor que... Olha, foi um horror. E assim... Eu me baseava na minha desinibição, né? E aí a casa caiu. E na igreja, às vezes tu vai nesse ritmo, né? Eu falo bem, então eu vou falar e Deus vai me usar e tá. Só que a gente não para ler. Então é uma coisa que se constrói o hábito. Lá na faculdade eu aprendi a gostar de ler. Tá? O primeiro e o segundo semestre foi muito difícil, mas depois eu passei a gostar. Hoje eu sou uma pessoa que acordo mais cedo para ler. Consegue imaginar isso? Tá? Eu pulo 5 horas da manhã da cama, às vezes até um pouco antes, 4h30, 4 horas, para ler, para eu poder orar, claro, tenho meu devocional ali, leio a minha Bíblia como devocional, para poder ler, estudar, antes de qualquer coisa.
Eu gosto de ler. A minha cabeça, eu tenho a sensação que aquilo faz bem. Aí tu pensa assim, eu comecei... Um exercício físico. Eu comecei o hábito de leitura com 18, no finalzinho dos 18 anos para 19, gente. Foi muito tarde. Porque a gente não tinha incentivo dos pais, né? Nossos pais nunca incentivaram, né? Incentivavam a estudar, mas o estudar para eles era frequentar a escola, era fazer os temas, nunca era associado à leitura, né? Então, assim, construiu o hábito depois, tá? Trouxe prejuízos? Claro que sim, né? A vida acadêmica da gente traz consequências, né, difíceis, né, de contornar. Mas tu consegue construir o hábito, tá? E aí, se a gente for parar para ver como que o brasileiro se comporta na questão de leitura. Saiu uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, muito interessante a pesquisa. E eles traçaram um perfil do leitor brasileiro. E junto desse perfil, as dificuldades que esses leitores têm para ler. Então, por exemplo, nessa pesquisa, pessoas com até a 4ª série, que é o famoso primeiro fundamental incompleto, são assíduos leitores da Bíblia. Olha isso. E nessa mesma pesquisa mostrou que acadêmicos de curso superior não leem. Só leem os textos obrigatórios e muito mal e porcamente. Eu estou nessa estatística. Então, assim, tu pensa assim, ó. Tu vê lá uma pessoa que é semi-analfabeta, porque ela aprendeu a ler apenas, né? O código básico da leitura. E tem um letramento, um grau de letramento maior do que um universitário. Por quê? Porque essa pessoa, segundo a pesquisa, lê a Bíblia diariamente, periodicamente. E o que é o grau de letramento para quem está nos ouvindo? É a capacidade de interpretar o que lê. Sim. Tem um nome para isso, não tem? É letramento. Tem o analfabetismo, analfabeto funcional. Então, assim, eu posso saber ler, no sentido de decifrar o código, por exemplo, pregador. Eu sei separar as sílabas e sei o que a palavra significa. Mas se colocar isso dentro de uma frase, dentro de um contexto, às vezes eu não entendo. Então, assim, o grau de letramento é a capacidade da pessoa interpretar o que lê. Ela entende o que lê? Entende? Por isso que a gente lê o texto e tem que reler várias vezes para entender. Conforme o teu grau de letramento, tu vai ter que reler. E também depende do grau do que foi escrito, né? Isso, tem a complexidade do texto. É difícil, ele é mais fácil, mas também um jornal vai ser fácil de ler. Só que assim, ó, aí que tá. Se tu é um leitor assíduo, tu pode não saber o significado da palavra, mas dentro do contexto tu mata a charada. Entendeu? Tu passa a desenvolver essa capacidade de leitor, desenvolve outras áreas do cérebro, é bem interessante. A gente pode gravar um podcast sobre isso. Então, assim, esse leitor que é semi-analfabeto, mas que lê a Bíblia diariamente, ele é mais letrado do que, às vezes, um cara que está na universidade. Então, assim, aquele pregador que talvez não tenha escolaridade, se ele ler a Bíblia assiduamente, ele interpreta muito melhor e tem um senso crítico muito maior de mundo, ele consegue desenvolver uma empatia social muito maior do que a pessoa que está lá se formando na faculdade que não tem o hábito de leitura. Mas pelo fato de ser uma Bíblia ou pelo fato de ler? De ler. Então, no caso ele ler qualquer outra coisa. Só que na pesquisa mostrou que essas pessoas com essa escolaridade de até a 4ª série, quando leem a Bíblia. É um livro específico. Sim, tá? porque é o livro que todo mundo... Isso, e até inclusive na pesquisa mostra que é o livro mais lido no Brasil. E o segundo mais lido é um livro de cunho religioso evangélico. Tá? Então, assim, quem mais lê no Brasil é os crentes. É o povo cristão. Tá? Aqueles que frequentam alguma igreja, né? Que tem o hábito da leitura. Pode ser um católico também, tá? Que eles incentivam a ler também. Agora, né? Que antes não incentivava, agora incentivo. Então, assim, esse grau de letramento, ele não está baseado no teu título, na tua escolaridade. Ele está baseado na tua constância da leitura, no teu hábito. Então, como que eu posso resolver a minha dificuldade em querer sentar para ler? Tá? Existe uma forma, e a forma é criando o hábito. Não é de outro jeito. Tem que criar o hábito. Começando, dando um pontapé inicial e com persistência. Claro que não dá para começar pelo jeito errado. Tá? Porque assim, a pessoa ela pode ser que não consegue parar para ler, não é porque ela é preguiçosa.
É porque não consegue mesmo. Não consegue porque nunca foi incentivado isso nela, nunca desenvolveu, talvez ela nunca viu a importância disso. É que aí tá, né? Daqui a pouco tu botou algo na equação que é novo para muita gente, né? O ler é uma coisa, agora saber o que tá lendo é outra, entender o que tá lendo, né? E daqui a pouco a pessoa não entende. E aí, claro, Sim, se torna uma isso tarefa desmotiva. muito mais difícil. Claro. E aí é uma coisa que, tipo assim, tu acaba desistindo fácil, né? Tem várias situações que pode complicar a vida do pregador que não consegue parar para ler, tá? Pode ser que ele não consegue botar atenção ali. Pode ser que ele não entende o que lê e aí ele se sente frustrado. A primeira coisa é abandonar a leitura, tá? Então, assim, tem várias situações. E aí teria que cada pessoa se avaliar, né? Mas, assim, classicamente falando, não teve incentivo em casa. O pai e a mãe nunca incentivou. Na escola, talvez as leituras foram forçadas. Qual que era o nosso tipo de leitura na escola? Faça o resumo da página tal a página tal. Eu tinha vontade de matar a professora quando ela mandava a gente fazer resumo. E depois tu virou essa professora. Não. Em alguns momentos tinha exercício para isso, mas não era a aula toda nisso, né? Porque, por favor... Que era fácil, né? O professor manda fazer resumo, né? Para poder ter um momento ali sem precisar estar falando. Daqui a pouco ele tá com a voz cansada, enfim. Mas eram esses resumos aí. A gente então tem... talvez a nossa experiência com a leitura desse pregador também não foi boa. Tá? Pode ser que não tenha sido boa, né? Ele não conseguiu agregar valor a isso. Né? Não conseguiu agregar valor. Então, o que acontece? O pregador senta para ler. Ele começa a ler, mas ele não entende o que lê. Isso frustra, né? Tipo, poxa, não tô entendendo nada. Então, dá aquela sensação de perda de tempo. Sim. Tô perdendo tempo. Agora eu tô falando que nem a prática de estudar, né? Tipo, ó, vou parar para estudar, sei lá, das 9 horas até as 10 horas da noite. Não significa que tu vai ficar lendo o tempo todo. Não, né? não significa. O que seria, assim, o ato de estudar? Como é que tu classificaria isso? O ato de estudar, ele pode acontecer de diversas formas, mas a base dele é a leitura. No caso de pregação, tá? Por quê? Eu vou ler a Bíblia. Tá. Eu vou anotar o texto. Eu vou extrair desse texto os pontos mais importantes, que é o tal famoso resumo que a professora mandava a gente fazer. Eu vou ter que anotar isso em algum lugar. E no anotar, quando eu ler, eu tô lendo, tá? Eu posso ouvir um vídeo explicativo sobre o assunto? Pode. Mas esse vídeo já tá pronto. Já tá filtrado. Nem tudo na internet responde às nossas perguntas. Então é só tu ver assim, ó, tu botar na internet lá, contexto histórico da mulher samaritana, pra gente entender lá a tensão que tinha entre os samaritanos e os judeus. A internet traz bastante coisa? Traz, mas nada comparado a um texto sobre comentário histórico-cultural sobre isso. Nada comparado, tá, gente? Não é comparado. Então, a leitura ainda, apesar da gente estar na época da tecnologia, ainda a leitura é essencial para ser um bom pregador. A questão do próprio texto da Bíblia. Tem pregador que tem oportunidade... né? Porque fala bem, mas que não leu ainda o Novo Testamento. Não estou nem falando velho. Não leu os evangelhos, vamos reduzir mais ainda. Ele nunca leu todos os evangelhos. Ele não lembra, ou ele não sabe da parábola lá da redenção, lá da trilogia da redenção. Ele não sabe do bom samaritano. Ele sabe porque ele ouviu alguém pregar. Olha a coisa feia ainda. Ele escutou alguém pregar e ele memorizou. E como ele tem desinibição para falar, ele vai contar a história do jeito dele, mas ele vai contar. Então, assim, isso não é garantia que tu vai levar algo bom para a igreja. Porque, assim, se eu não tenho o hábito de sentar e ler a Bíblia, estudar e ler, eu vou ter pregações rasas. Vai ser sempre aquele feijão com arroz. Tu lembra do irmão que sempre pregava a mesma palavra, João 15? A gente sabia, quando ele ia pregar, qual que era o texto, qual que era o tema, e se ele ia ler um versículo mais adiantado. A gente sabia. Porque ele, como não tinha o hábito de leitura, mas ele era muito usado na performance, assim. Ele dava liberdade porque ele era um homem de oração, então ele se soltava, mas ele não tinha o que transmitir.
Entende? Era tudo muito raso, repetitivo. E acabava desgastando a igreja. Pode ser que esse pregador que está nos ouvindo, ele prega aqui, prega lá, prega aqui, prega lá. Tudo bem, né? Vai ser novidade para onde tu for, é novidade. Mas se tu tá pregando na mesma igreja... Ele tá falando de repertório, então. Repertório. Ótimo, repertório. Gostei da palavra. Então, assim, a leitura da Bíblia, o conhecimento te dá um repertório maior, tá? Ela vai fazer com que tu não seja tão repetitivo. Tu vai ser mais original. Tá, tu vai ser mais original, porque tu não vai reproduzir pregações dos outros. Porque pode ser que eu contei lá, eu preguei, vamos dizer, a parábola lá do filho pródigo, e tu vai lá pregar depois. Porque tu é um bom ouvinte e tu fala bem. Então aí tu vai lá, vai reproduzir parcialmente o que eu trouxe. Mas se tu parasse para ler, para estudar, para meditar, tivesse conseguido parar para fazer isso, tu ia trazer uma perspectiva diferente. A tua perspectiva, né? Aquela foi a minha. Entendeu? Mesmo que Deus tenha dirigido, que ele tenha revelado, é a minha forma de ver aquele texto. É isso que significa a Bíblia se renovar para nós todos os dias. Porque o Lennon que lê a Bíblia hoje não é o mesmo Lennon de ontem. Porque hoje o Lennon, né, é mais maduro, passou por alguma aprovação, passou por alguma prova. E hoje o significado daquilo que era ontem já não é mais o mesmo hoje. Até, por exemplo, essa questão de significado também é quando, por exemplo, tem criações diferentes, né? E a Bíblia faz uma referência o tempo todo de Deus como pai. Só que a referência que eu tenho de pai, claro que é a mesma tua, né? Mas de outra pessoa não é. Entendeu? Tipo, nós temos um pai amoroso que sempre cuidou da gente, mas tem pessoas que foram abandonadas. Então, tipo assim, já a perspectiva da pessoa vai ser diferente, né? Claro que eu tô dando um exemplo extremo, mas pode ter outros exemplos que mexam um pouco no sentido, entende? Então, assim, por isso que cada um tem que ter a sua perspectiva, né? Tem um teórico judeu, o Benjamin, Walter Benjamin, o cara é fantástico. E ele criou uma teoria da experiência do leitor. Tá? E é super interessante estudar isso, porque hoje é um tema muito original, é de agora, né? É um tema aí que está em voga. Ele fala que a experiência da gente, o nosso histórico, a gente carrega na hora da leitura. Então a Xanda vai interpretar e ver aquele texto pela ótica da experiência dela, tu vai fazer o mesmo. Aí tu diz assim, em termos de pregação, o que acontece? Agora tu imagina o pregador que não lê, que não consegue parar para ler, ele vai sempre colocar na pregação dele a perspectiva dos outros. Mesmo que ele faça uma edição na história, porque ele vai contar do jeito dele, mas ele não trouxe nada novo. Então, assim, a pregação ela não é original. Ela é repetida. É uma cópia. Talvez não que ele tivesse a intenção de copiar, mas ele acaba copiando. Então, assim, quanto mais a gente lê a palavra, mais ela se renova. E mais aquilo que Deus já nos fez a gente experimentar, a gente pode compartilhar. Isso só acontece por meio da leitura. Eu nem estou falando de um estudo mais aprofundado, eu estou falando da própria leitura da Bíblia. Porque assim, a Bíblia ela é um livro que ela se autoexplica. Então eu estou pregando, vamos dizer, sobre o perdão, eu quero pregar sobre perdão. Se eu tenho uma boa bagagem bíblica de já ter lido, olha o meu repertório como ele aumenta. Eu posso citar várias histórias, não numa mesma pregação, tá, gente? Mas eu tenho várias histórias à minha disposição para usar como ilustração daquilo. Tá? Então eu não fico só no feijão com arroz. Eu consigo incrementar. Entende? Eu consigo trazer um outro tipo de prato para o cardápio. Eu não fico sempre com o mesmo cardápio, né? E para isso acontecer, eu preciso construir um hábito de leitura. Hábito de leitura. É todo dia um pouco. Algumas pessoas vão ter mais tempo para ler, outras vão ter menos. Mas o importante é ter o hábito de leitura. Tá. E essas dicas que tu vai passar referente à leitura ou ao estudo? A leitura. A leitura. E, consequentemente, vai respingar no estudo. Sim. E qual seria a primeira delas? A primeira dica, tá? Para você que prega a palavra de Deus, tá? Se não fosse pregador, eu não diria isso. Mas você que prega, inicie com uma oração. Qualquer leitura?
Qualquer leitura. Ainda mais se tu tem dificuldade de parar para ler, tá? Porque a gente tá falando com uma pessoa que não consegue parar para ler. Então, eu vou iniciar com uma oração, por quê? Porque ali nessa oração eu vou pedir: Deus me dá graça, sabedoria e foco para ler. Que eu não me sinta frustrada por não conseguir entender. Me dá sabedoria. Então, inicialmente, comece com uma oração. Bom, essa tua primeira dica tem a ver com o podcast anterior, né? Que a gente sempre orar antes das nossas atividades, né? E aqui, no caso, a atividade é a leitura. Pra gente ter maior concentração nisso. Isso, a oração, tu vai pedir para Deus nessa oração concentração e sabedoria. Duas coisas, né? Me ajuda a me concentrar e me dá sabedoria. Tá aí uma coisa que eu sempre peço: sabedoria. Não, é verdade mesmo. Não, eu também. Pra me desempenhar. Eu, quando eu vou ler, depois eu que eu li sempre de peço. Salomão, que eu comecei a fazer. Interessante. Não, e ajuda? Sim. Buscar a sabedoria, né? Ele diz que a gente tem que buscar. Então, antes de ler, sempre eu peço sabedoria e me ajuda a me concentrar. Ainda mais se tu tá cansado, né? Às vezes tu tá cansado, quando tu vê, tu tá lendo o mesmo parágrafo e nem sabe. E pedir pra tudo aquilo que pode estar atrapalhando o teu estudo, né? Isso, porque várias coisas podem atrapalhar. Exatamente. E o momento da leitura, até eu coloquei uma dica no story lá do Insta, que beber água ajuda na concentração. Porque daí hidrata o cérebro, né? Ajuda nesses níveis de concentração aí. Então aí fica uma dica também bem interessante. Quando for ler a Bíblia, sempre do ladinho uma garrafinha de água. Cuida só pra não virar, tá? Pois é, e depende da idade, né? Porque depende da idade, vai ter que ficar indo em 10 minutos. Se tomar diurético, então piorou. Então assim, aí perde o foco. Bota uma aguinha ali do lado, né? Porque ajuda muito a hidratar. Então assim, primeira coisa é orar. A segunda dica, meu povo, escolha um horário e estipule aquele horário. Por quê? O brasileiro tem o perfil de deixar pra depois. Ele acorda de manhã e diz: não, depois eu vou ler. No intervalo do almoço eu vou ler. Não é pra depois, é um pouquinho antes de precisar. Um pouquinho antes de precisar. Boa. E aí ele vai empurrando com a barriga. Então assim, estipule um horário. Isso ajuda muito a criar o hábito. Bom, eu sempre vou ler a Bíblia em tal horário. Eu posso ler em outros, mas esse é sagrado. A grosso modo, né? Nesse horário aqui eu vou ler a minha Bíblia. Tá? Vou ler a Bíblia nesse horário sempre. Então o que isso traz de benefício, tá? Ajuda a gente a se organizar. Porque se tá na agenda, a tendência é a gente cumprir aquele compromisso. Mas se tu não coloca na agenda, a gente vai empurrando para depois. Só que às vezes pode acontecer imprevistos nesse depois. E aí a gente fica sem ler, tá? Então eu vou dar uma dica, óbvio que não é uma regra, mas é uma dica de ouro. Leia a Bíblia no primeiro momento da manhã. Primeiro momento. Nossa. Acordou... Claro, depois de uma boa noite de sono, tá? Eu não conseguiria ler, acho que a Bíblia de manhã. No primeiro momento. Depende do relógio biológico da pessoa. Mas por que é bom de manhã e o ideal seria de manhã? Porque depois que a gente acorda, se tu teve uma boa noite de sono, dormiu lá 5 horas por noite, bem dormida, no mínimo, tá? Isso é outra dica aí que ajuda na concentração e na leitura. Depois disso, tu acorda com a cabeça livre. A tendência é que tu não tá pensando no e-mail que tu tem que responder, nas pessoas que tu precisa ligar, no fornecedor não sei o quê, e o chefe, a igreja. Tu tá com a cabeça livre nessa hora. Então tu tá ali sem preocupações. Tu até tem, mas elas não estão ali latentes, tá? Então é um horário bom por isso. Outra questão também é porque a primeira coisa do dia tu faz isso. É como se tu estivesse dando a primeira parte do teu dia para Deus. É a primeira parte, entendeu? Tipo as primícias. As primícias eu entrego ali naquele momento. É a minha leitura devocional ali naquela hora. Né? Vamos dizer assim. Então, estipular o horário ajuda a gente a não enrolar. Essa é a dica 2. Tá? A dica 2 é ajudar a não enrolar. Tem uma questão interessante que é da dica 3, que ela tem que casar um pouco com a dica 2. Que é a questão da escolha do local, gente. Não adianta eu dizer que vou ler se eu estiver num lugar onde tenha muito estímulo, onde tem uma televisão ligada perto, onde tenha pessoas conversando. Então, por que eu bato na tecla do horário da manhã? Porque esse horário da manhã, geralmente, está todo mundo na casa dormindo,
Né? Ainda mais se tu acordar um pouquinho antes do pessoal acordar. Quem tem filho, né? As irmãs aí que tem filho que prega, geralmente elas acordam antes ou elas esperam os filhos dormir. Quando se espera um filho dormir, o que acontece? Tu tem silêncio? Tem. E tu não tem hora para acabar. Tu pode passar a madrugada se quiser. O problema é que tu já tá muito cansada. Tá? E quando a gente tá com o corpo cansado, o rendimento dessa leitura já diminui. Então eu aconselho... E quem me procura, por exemplo, pergunta, eu digo, olha, dê preferência a estudar e ler de manhã a Bíblia, tá? Porque daí tu já tá descansada. Então você que tem filho, procura um horário ali, acordar uma meia hora antes, não pode muito tempo antes, né? Acorda um pouquinho antes para fazer a tua leitura. Vai estar bem mais descansada, né? E esse local é um local sem estímulo. É um local onde não tem gente falando, onde não tem... Aí imagina, eu tô lendo no meu trabalho. Imagina eu no ambiente de trabalho, eu tô lendo lá. Tem gente que vai para um lugar mais reservado. Depende do trabalho também. Dependendo do trabalho. trabalho. Segurança, por exemplo, não precisa tanta atenção. Isso aí. Então, assim, só que, tipo, tudo coisas que você tem que olhar para sua agenda, olhar também, por exemplo, a disposição que você tem, os ambientes que você tem à sua disposição. Porque, por exemplo, quem mora numa casa pequena, e aí, como é que faz? Onde a sala e a cozinha é junto, né? E já tem o quarto do lado e às vezes não tem porta. Criança pequena. Criança pequena. Então tu vai ter que procurar um horário que esse povo esteja dormindo. É assim. Eu, por exemplo, eu tenho a Sofia, de 3 anos, e para eu ler tem que ser de madrugada. Porque ela acorda, acabou. Não tem. Mesmo que uma esposa esteja em casa ajudando ou querendo distrair, só se leva ela lá na pracinha para brincar, alguma coisa assim. Mas dentro de casa é impossível, porque tu tá ali lendo e daqui a pouco a criança vem e te chama. Quem é mãe sabe. É o tempo todo. Pode estar o pai perto, mas parece que é só a mãe que sabe pegar água na geladeira. É só a mãe que sabe aonde tá a bolacha que ela quer. Então, assim, distrair isso às vezes acaba gerando o desconforto. Então, o local é muito importante. Esse local está muito associado ao horário. Tá? Isso a gente tem que levar em consideração. Sim, dica 1, oração. Dica 2, horário. Escolher o melhor horário. Que é bem parecido com a dica 3, né? Que é escolher o local e o horário, né? O local que e horário. seja melhor para te ler, né? Para ter menos estímulo, né? Tem a questão agora que pode ajudar aí, que é a dica 4, que pode te ajudar bastante a não ficar frustrado quando estiver lendo, tá? Que é a escolha do texto certo. O que é a escolha do texto certo? Se eu já sei que eu não gosto de ler a Bíblia, eu vou começar pelas profecias de Daniel? Não. Eu vou começar por Apocalipse? Onde tem uma linguagem tão figurada, metafórica, que tu precisa ter embasamento de outras passagens da Bíblia para tentar, veja só, tentar compreender o que aquilo está dizendo. Não começa por aí, né? Então, assim, pode parecer bobagem, mas começa pelo mais fácil. Começa escolhendo textos fáceis. Eu diria, evangelhos. Tem 4 evangelhos ali. Começa pelos evangelhos. O João é mais fácil. Né? O João eu acho lindo. O evangelho de João, para mim, é... E aí, olha que interessante, né? Que a gente falou sobre perspectivas, né? Os evangelhos, eles geralmente contam a mesma história. De perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Olha que interessante, olha que profundo isso. E a perspectiva do Evangelho de João é muito profunda, muito íntima. Muito de alguém que observou Jesus de perto. Né? O Evangelho de João, por exemplo, ele comenta, e Jesus fitando os olhos, e Jesus olhou, e colocando os olhos. Então ele via as expressões de Jesus quando se reportava a uma pessoa. Para mim, olha, o Evangelho de João é lindíssimo. É lindíssimo. O final dele dá vontade de dizer assim, cara, por que tu não continua escrevendo? Porque é muito bonito. Então, assim, comece pelo mais fácil. Os evangelhos, salmos, embora tenha uma linguagem mais poética, algumas coisas de figuras de linguagem também, mas são orações. Salmos? Salmos. Tem partes dos salmos que é bom, porque assim, eles são orações. Mas eu no Velho Testamento eu indicaria Gênesis e Êxodo, porque é história. E isso te prende atenção, entendeu? Eu acho que é interessante. É também interessante, a tua dica que tu trouxe é muito boa, porque começa o início de tudo, né? Eu particularmente, isso falando de uma leitura mais avançada, tá? Eu gosto de história, então eu gosto do velho. As cartas, por exemplo, de Paulo,
eu não tenho muita motivação de ler. Eu leio, né? Tem que ler. É interessante ver como que a igreja funcionava, mas mais por esse aspecto eu gosto de ler. Por quê? Porque eu gosto de narrativa. Eu gosto de história, né? Personagens e tal. As cartas até é interessante ler as curtas. Para quem não gosta de ler, é bom, porque é rápido e passa uma mensagem rápida, direta, entende? Eu acho que é interessante. Isso é uma coisa interessante do ser rápido que tu falou. A questão é assim, ó, quem não gosta de ler e que quer criar o hábito, não leia muito quando lê. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, por exemplo, eu vou estipular tal hora, tal dia, tal local e eu vou ler um capítulo. Ok. Não precisa mais do que isso para se criar um hábito. Ou vamos dizer, não, eu não vou ler um capítulo inteiro, eu vou ler um versículo. Tá. O ideal é um capítulo para entender o todo. Ainda mais se for uma história, né, uma narrativa. Então, assim, você que tem dificuldade de ler, não cai na bobagem de abrir a Bíblia aleatoriamente para ver o que Deus vai falar. Porque daqui a pouco vai cair em Provérbios, ó. Tá? Tipo assim, vai cair lá em genealogias lá, né? Tu vai pegar lá os livros, né? Que conta a genealogia. Tipo, sabe? Então, assim, não dá o tiro no pé, tá? Escolhe um texto de forma dirigida que seja fácil de ler. Outra coisa, e a dica 5, isso é importante, muito importante. Escolha o tipo de leitura. O que seria isso? Eu vou fazer uma leitura devocional ou investigativa da Bíblia. Tá? Isso ajuda também a te organizar para montar uma pregação. Porque se eu vou fazer uma leitura devocional, eu estou ali como ovelha. Então vou apenas ler, meditar, refletir, ruminar, lá aquela coisa lá da Idade Média. Né? Aí que entra. É o espelho, né? Vou olhar, mas o que eu tenho feito ou não dessa palavra. Isso é importante. Não apontar as pessoas, né? Tipo, tentar olhar os defeitos. Olhar pra ti. Olhar pra ti. Isso faz diferença. Parece bobagem, mas isso faz diferença. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente cai na tentação de ficar medindo as outras pessoas e a gente não aproveita nada com isso. Exatamente. Porque essa leitura devocional, tu não tá na posição de pregadora ou de pregador. Tu tá na posição de ovelha. A gente tem falado disso. E aquela leitura que tu não vai ficar parando para ver chave bíblica, comentário bíblico, é aquela leitura rasa, é uma leitura meditativa, reflexiva, né? Que eu vou ler e vou ficar pensando nela, eu vou meditar nela, é mais para nível de conhecimento, assim, de forma geral. Mas a leitura investigativa, por que eu tenho que saber? Agora eu vou fazer uma investigativa, porque isso pode roubar a atenção. Na devocional, eu tenho apenas um tipo de suporte, que é a Bíblia. Agora, ou pode ser também um livro cristão, tá? Pode ser também, tá, gente? Um livro cristão que venha ter uma mensagem que te ajude ali, né? A entender as coisas da vida. Mas, de preferência, pregadores, Bíblia, tá? Principalmente para quem não tem hábito, é a Bíblia, tá? Aí vamos dizer que eu vou fazer uma leitura investigativa. Essa leitura investigativa, eu vou ter paradas para ir lá no dicionário, para ir lá não sei aonde, sabe? Tudo tem que fazer sentido. E aí então assim, é uma leitura que ela tem que ser mais dirigida. E tu tem que se perguntar por quê. Por que ele falou tal coisa? Por que ele usou esse exemplo? Por que isso? Por que isso? Então, para quem está começando a querer criar o hábito, talvez a investigativa tenha que ser empurradinha um pouquinho mais para frente. Porque assim como na escolha do texto, eu vou começar pelo mais fácil, vou avançar o grau de dificuldade, eu sugiro que se comece por uma leitura devocional, para depois você avançar para uma investigativa. Aí tu vai pesquisar as expressões e tal. Por quê? Existe um problema aí, que também está ligado à dica 6, que é eu usar o computador ou celular para fazer uma pesquisa e lá ter alguma mensagem, uma notificação, é do Facebook, é do Instagram, é do WhatsApp, e eu me distrair, pá. E aí o estudo se perdeu. Tá? A linha perdeu. Então, assim, a 6ª dica eu vou entrar agora. Cuidado do suporte que tu vai usar. Por quê? O recurso, no caso. O texto, o tipo, suporte. Eu posso ter o suporte escrito, eu posso ter o suporte no celular. Eu posso ter a Bíblia no celular, né? Posso. Qual que é o risco de eu ler a Bíblia no celular? É as distrações que vão surgir aqui. O WhatsApp, Facebook, Instagram, o e-mail.
Então vai chegar a notificação de mensagem. E se tu já é uma pessoa que tem dificuldade de parar para ler, isso daqui vai te tirar da leitura muito rápido. Tá? Então eu sugiro, elimine pelo menos, né? Nesse primeiro momento que tu vai estar gerando o hábito de leitura, usa o antigo, a Bíblia. Para isso eu tenho um exemplo bom, que imagine que tem um reconhecimento que tu tem uma deficiência nessa área. Tu precisa reconhecer. Ótimo. Né? E esse exemplo é bom porque quando a gente reconhece que a gente tem um problema em uma área específica, a gente acaba adaptando a forma de viver, né? E aí eu vou comparar com uma deficiência mesmo, né? Imagina uma deficiência física lá de não poder andar. A pessoa que ela é deficiente, ela vai ter dificuldade de se locomover, né? Ela vai ter que adaptar a casa dela. Ela pode viver numa casa não adaptável? Pode. Mas o trabalho vai ser muito maior. Sim. Então, a pessoa que reconhece isso, o que ela vai fazer? Ela vai colocar rampas, vai colocar lá, no caso... os negócios para pegar com a mão, tudo para facilitar o desenvolvimento dela. Só que o primeiro passo, ela tem que reconhecer isso. Ela tem que aceitar que ela tem essa deficiência. Tem essa dificuldade. E aqui o que ele está falando e comparando a deficiência é a falta de leitura. Né? Então, assim, no momento que eu reconheço que eu tenho essa deficiência, não seria uma deficiência, mas esse problema com a leitura, entende? Aí agora eu tenho que começar a adaptar o ambiente que eu vivo para que isso se desenvolva de uma forma normal, talvez tão normal quanto as outras pessoas que nem tu, que não têm essa dificuldade. Exatamente. E eu acho que tudo que tu falou aqui vai de encontro a isso, né? Primeiro, reconhecendo que por eu não ter uma boa leitura, né, e de periodicamente, o texto já tem que ser um texto fácil. Ou seja, não vou começar no texto difícil. Não começa pelo difícil. Hora, local, né? Tem que ter, por quê? Principalmente ali a questão da distração que tu disse, para que isso não me tire do foco. Né? Então, tipo assim, no momento que tu começa a reconhecer o que é que tá te tirando a atenção, o que é que tá te tirando do foco, tu começa agora a construir um cenário para que isso, vamos dizer assim, se neutralize na hora da leitura. Para que tu consiga desenvolver, né? Exatamente, e aí tu consiga criar o hábito de... Veja, Mana, eu disse que com 18 anos eu nunca tinha lido um livro inteiro. Eu tive dificuldade? Tive. Se criou o hábito? Sim. Eu segui estudando na área de letras. Eu hoje gosto de ler. Por exemplo, hoje eu consigo deitar na cama e ler e não dormir. Não consigo. Agora, uma pessoa que talvez não tenha o hábito, ela tem que... Gente, evita dormir deitado. Evita ler deitado. Exatamente. Se já aconteceu, já tentou ler e dormiu, então não... Outra dica interessante, usa luzes brancas, não amarelas na hora da leitura. Porque a luz amarela, ela dá aquela sensação de aconchego do lar. E que dá aquela coisa do relaxamento. Eu já gosto de ler com luz amarela. Mas eu não tenho a dificuldade de ler mais hoje. Hoje não mais, mas já tive. Tá? Na época que eu precisei aprender, eu tinha que ler sentada, perto da janela. Então tinha todo um ritual. Tu entende que tinha todo um ritual? Lembra que a Mana ficava lá no quarto, né? Eu não saía pra sala, pra cozinha, nada. Era no quarto, onde tinha menos barulho. Até colocarem uma creche do lado. Eu lembro da creche. Aí eu tive que ver uns horários que as crianças dormiam para fazer aquelas leituras mais pesadas, né? Então, assim, tudo tu vai se adaptando. É que nem o Leno disse. Reconhece a dificuldade, a limitação e cria estratégias para combater isso. A gente aqui está falando de como fazer isso, mas tem que, acho que ressaltar mais a importância de fazer isso, né? O que hoje tu atrela, por exemplo, se não tivesse criado esse hábito da leitura em ti? Tu teria hoje o conhecimento que tem? Não, nem metade das coisas que eu tenho. Sim. Porque o conhecimento, ele é a moeda de hoje, né? Pois é. Então... A informação, ela é mais valiosa do que o trabalho braçal. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu consigo ter uma renda, né, que me garanta a manutenção de algumas coisas minhas em função do conhecimento. Porque eu consigo o quê? Trabalhar de casa... não é na minha área relacionada mesmo, naquela formação assim, tu te forma para dar aula, de professor, estar em sala de aula, mas esse conhecimento de comunicação de linguagem me dá subsídios para trabalhar de casa.
Tu entende? Então tem coisas que eu trabalho de casa que é por meio que tu consegue monetizar por meio do conhecimento. Então o conhecimento ele faz tu produzir dinheiro, vamos dizer assim. Eu tô falando no aspecto financeiro, mesmo sem estar formalmente ligado a algum lugar. Sim. Tá? Eu o conhecimento também no aspecto de pregação, o que eu sempre escuto quando eu prego de feedback, tem um comentário sempre comum nas pregações. Eu não sabia disso. Ou eu aprendi isso hoje. Então eu vejo que o elemento informação ele é muito forte, né? Que tu entende que é só através da leitura que claro, isso vem, né? E não da leitura, mas de muitas leituras. Muitas né? leituras. É a diferença, né? Então, acho que isso é interessante. Primeiro, a pessoa o quê? Ressaltar a importância. Ela entender a importância da leitura, principalmente para nós, como pregadores da palavra, né? Entender essa importância e depois, quando se entende essa importância, o sacrifício ele se torna menor, né? de correr atrás disso aqui. Né? É que nem trabalhar. Se fosse só trabalhar por trabalhar, ninguém trabalharia, né? Mas quando tu trabalha, existe um retorno, né? E é muito... É só por causa desse retorno que trabalha também, que eu acho errado, né? Mas, enfim, ressalta a importância de ler e depois o esforço se torna mais fácil, né? Ainda mais seguindo essas dicas aqui. Sim, né? e para fechar com chave de ouro, o pregador vai entender o seguinte, que quando ele tem o hábito de leitura... Ele não serve feijão com arroz só para a igreja. Ele diversifica mais. Ele apresenta mensagens diferentes, novas, né? Palavras que atendam às necessidades dessas pessoas. Por quê? Porque ele tá sempre buscando, ele está estudando, ele está se informando, ele tá com a cabeça sempre com novidade. Então isso gera menos desgaste para a igreja e menos desgaste para o pregador, porque ele tem aquela sensação assim de dever cumprido, né? Porque não adianta falar bem e não saber o que pregar. Falar bem não te constitui pregador. O que constitui um bom pregador é ter os 3 pilares, né? É ter um devocional bom, ter conhecimento e ter técnica. Não basta ter técnica, não basta falar bem, tem que saber o que falar. Sim. Tem que ter conteúdo, né? Sabe uma dica que eu acho que faltou? Estabelecer objetivo. Porque muitas vezes a gente não tem o que estudar especificamente. Ótimo, né? boa ideia. Estabelece um objetivo para estudar. Né? Tipo, esse mês eu vou estudar, né? Não devocional, o livro de Mateus. Ou daqui a pouco, um mês é pouco para isso. Sim, né? bota 2 meses. Bota 2 meses, enfim, estabeleça um objetivo usando esses critérios aqui que a gente usou. E, se possível, bote isso num quadro, numa geladeira, de uma forma escrita, né? Para te lembrar todo dia. E começa a dar o pontapé inicial aí. Olha aí, gente. Dica 7. Estabeleça um objetivo de leitura. Muito boa. Até eu vou anotar aqui. Anotei. Ver se aprende alguma coisa. Ai. Estabelecer objetivo. Muito bem. Isso aí é interessante, né? Para te... dar esse pontapé inicial, depois se torna mais natural, né? Mas no início eu acho que isso vai ser importante, né? Muito bom. Estudar o livro tal, vou ler o livro tal, aí tu foca ali, né? Exatamente. Muito boa. E eu acho que fica até mais... tem um início, um meio e fim, tu sabe o progresso, tu consegue visualizar o progresso do teu estudo. Tipo assim, porque o que acontece? Tu estabelece o objetivo e de um mês tu lê aquilo ali. No primeiro dia tu não vai ter um grande conhecimento. Não. Né? A pessoa que não tem objetivo, ela já acha que já não tem chegando no resultado. Isso. Se tu tem objetivo, tu sabe que tu tá no início de um progresso. De um processo. Isso é interessante. Quem está começando, vai começar a ler para criar o hábito, são etapas, progressos diários. Não pense que vai sentar para ler que já vai sair entendendo tudo. Mas daqui uma semana tu já vai estar lendo melhor do que hoje. Com certeza. E o teu parâmetro é tu mesmo. Tu vai entender melhor, tu vai te concentrar mais, tu vai descobrir qual que é o teu melhor horário, qual que é o teu melhor local, como é que tu vai organizar a tua vida pessoal para atender essa demanda. E já vai ver o que dá certo e o que não dá, né? Nessa semana, daqui a pouco, tu escolheu o horário errado, né? Semana que vem já faz no horário melhor, no local melhor, né? O texto talvez ficou ruim, escolhe outro texto. Né? O que o Leno tá dizendo é importante. Se perceber que alguma coisa desses itens que a gente falou não deu, reavalia e melhora. Se o horário não tá bom, pega outro horário. Se o local não foi legal, o que não pode é desistir, né?
Tipo assim, não, mas eu tentei, mas não consegui. Daqui a pouco a pessoa tentou estudar de manhã a Bíblia, mas para ela não é um bom horário, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, te olha, te analisa, te observa, vê o que é melhor, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor local, quais os textos que tu vai ter mais interesse. Daqui a pouco tu é uma pessoa que gosta de história, então começa, que nem o Leandro disse, Gênesis, Êxodo, né? Vai indo lá, né? Então, se encontre, né? Isso. Se encontre, que nem as dicas da madrugada servem pra ti. Por exemplo, pra mim não serviria, né? Eu tenho que encontrar o meu melhor horário, né? Agora tem que ser um horário que não possa, que tu esteja garantia que não vai haver imprevistos. Essa é a questão, de ser o primeiro horário, é porque tu garante que não vai ter imprevistos, né? Sim. É isso aí, né? É isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Se você é que nem eu, que não gosta de ler, crie o hábito, né? Ache o melhor momento, ache o melhor horário, saiba escolher os textos conforme a gente indicou aqui e estabeleça o objetivo, né? Vamos lá, vamos para cima disso pra gente melhorar como pregador. Isso Amém? aí.